Boa noite. Esse computador, ele é um computador que está só com a instalação básica do Windows. Além da instalação do Windows, a única coisa que eu fiz foi instalar o OBS Studio, que é para poder gravar a tela. O que eu vou fazer nesse computador? Eu vou mostrar para vocês como criar uma máquina virtual e instalar o Linux Ubuntu dentro do Windows. Então, a primeira coisa a fazer, abrir o seu navegador, né? A gente pode procurar aqui no Google como instalar o Ubuntu, né, em máquina VirtualBox, né, que o VirtualBox é nossa máquina virtual, e a gente tem esse passo a passo para que tudo que vocês podem estar usando ele como base. Se você digitar VirtualBox aqui no buscador, você vem aqui na parte de Downloads e ele vai abrir essa página aqui. Nessa página a gente tem VirtualBox para Windows. E aí é esse aqui que você vai baixar. Esse arquivo eu já baixei antes de começar a gravação, só para a gente não perder tempo com baixando ele. Eu vou digitar aqui Kubuntu também e vou pedir aqui para pegar o Kubuntu. E aqui a gente vai pedir o download da versão 19.04. O endereço está aqui, né, para você baixar o Kubuntu. E o endereço para baixar o VirtualBox é esse. Após baixar isso, você vai ter eles aqui já que estão baixados. Eu vou abrir a pasta aqui e eles estão aqui. Primeira parte, instalar o VirtualBox. Então, eu vou clicar 2 vezes nele para fazer a instalação do VirtualBox. Aqui é só você concordar com tudo. E está aqui o início do nosso VirtualBox. Tá? Essas páginas aqui, como a gente já baixou, vou fechar elas. E aqui a gente vai instalar o VirtualBox. Primeira parte que ele pede, você instalar um novo. Então, a gente tem esse botão aqui para novo. E aí você vai dar um nome. Tá? Vamos chamar aqui, por exemplo, de máquina virtual do Kubuntu. Ele vai criar nessa pasta aqui uma versão de 34 bits. Você pode escolher o que você quiser aqui, né? Conforme que você estiver instalando. Vou deixar aqui o Ubuntu, que seria o mais próximo, de 64 bits. Questão de tamanho de memória. Esse computador que eu estou instalando, ele possui 8 GB de RAM. O que acontece? Quanto mais RAM você tiver, melhor para o seu máquina virtual. Só que você tem que lembrar que o seu servidor, no caso o seu host, que é esse Windows que está rodando aqui, ele também tem que ter memória. O grande problema da máquina virtual é justamente isso. Você precisa ter memória para o sistema hospedeiro, que vai ser o Windows, e para o sistema que está sendo hospedado, que é o Linux. Para ficar por igual, eu vou jogar 4 GB. Então fica 4 GB para o Windows e 4 para o Linux. Disco rígido virtual. É um espaço HD que ele vai separar para poder fazer o quê? Criar um espaço de memória onde você vai guardar os seus arquivos. Ele quer um mínimo de 10 GB e eu vou criar esse disco rígido virtual agora. Poderia utilizar um já existente, mas como eu não tenho nenhum ainda nesse computador, eu vou criar um novo. Vou criar nessa primeira opção, VirtualBox Disk Image. Tá? O tamanho, a gente pode usar tanto o tamanho alocado dinamicamente como o tamanho fixo. Qual a diferença? O dinamicamente alocado ele vai alocar espaço à medida que for sendo utilizado, até o tamanho máximo.
mas não vai encolher se houver liberação. O tamanho fixo leva mais tempo a ser criado, mas possui um acesso mais rápido. Então você tem que escolher entre o acesso mais rápido ou um que vai crescendo aos poucos, né, que não vai usar aquele espaço que não for utilizado. E aí você fica a seu critério escolher qual dos dois. Como a máquina virtual é uma coisa que normalmente gasta muito recurso, recomendo a você não tentar fazer máquina virtual em processadores que sejam abaixo de um Ryzen 5 ou de um Core i5 ou que tenham menos de 8 GB de RAM. Para ficar melhor, por enquanto, porque eu não vou encher tudo mesmo, vou deixar dinamicamente alocado. Mas fica a seu critério. Se você quiser velocidade, põe um tamanho fixo. Tamanho, tá? Qual que é o tamanho da imagem, que é o limite máximo? 10 GB eu acho que é pouco. Então eu vou jogar logo aqui pelo menos 30 GB. Tá? E está aqui a máquina virtual ligada. Tá? O que a gente precisa fazer ela? Ligar a máquina. Para ligar essa máquina, você vem aqui no botão iniciar e ele vai ligar a máquina virtual. Tá? Ele vai pedir um disco de boot. Por quê? Como a instalação acabou de ser feita, ele não tem nada dentro. Tá vazio. Eu vou clicar aqui para selecionar um arquivo de disco, né? Eu vou ou posso acrescentar uma imagem de disco ou criar uma, tá? Vou acrescentar e vou acrescentar o quê? Uma que eu acabei de baixar, que é justamente esse Kubuntu 19.04, que é o quê? É a versão do Kubuntu que eu acabei de baixar. E agora olhando, eu baixei a versão errada. Em vez de baixar esse Kubuntu 19.04, voltar aqui de novo, ó. Ubuntu. A versão que você deve baixar é a 18.04, tá? Porque essa aqui mesmo, ela vai parar de receber suporte no dia 23 de janeiro de 2020. Ou seja, daqui a 9 dias. Baixei a versão errada. O melhor é essa aqui, que vai ter suporte até abril de 2021. Se você estiver vendo esse vídeo depois de abril de 2020, baixe a versão 20.04. Ou seja, sempre baixe a versão que tem o LDS mais recente. O que é esse LDS? É a versão mais estável, com maior tempo de suporte. Então sempre é ideal você utilizar ela, tá? Não essa daqui que eu baixei. Eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper o vídeo agora e vou trocar esse arquivo que está aqui no computador. Depois disso eu continuo o vídeo a partir desse ponto. Então, até daqui a pouco. Boa noite. Aqui retornando à gravação, eu entrei aqui no site do Ubuntu, né? 18.04.3 e manteve fazer o download. Ele concluiu o download. Se a gente abrir a pasta aqui, agora além da trilha 19.4, a gente tem a 18.04. Essa 19.4 que eu não vou usar, eu vou deletar ela. E essa aqui é que eu vou utilizar. Eu vou retornar aqui ao VirtualBox. A gente tem que procurar onde está, tá? Para procurar, a gente vai ter que acrescentar aqui. E vamos procurar aqui. Eu estou na pasta Downloads, Kubuntu e vou dar a abrir. Vou escolher ela e vou mandar iniciar. Então ele vai estar boot nessa imagem aqui. Aí o sistema está dando boot na imagem. Eu vou ver se acha o sinal de aviso aqui para não ficar na frente e maximizar a janela. Esse é o sistema dando boot no DVD do Windows. Se você estivesse usando isso no computador que não fosse uma máquina virtual, você teria aquela tela preta de início e é aquela coisa que começa a passar aquelas letras brancas que passam. Aqui a gente pode escolher o idioma que você de sua preferência
Eu vou escolher o idioma português do Brasil e vou pedir para experimentar. Se você colocar instalar, ele já vai instalar de uma vez. Qual a vantagem de experimentar? Experimentar, você pode criar uma sessão apenas para teste. E nessa hora de teste, você já verifica se o seu hardware é ou não é compatível com o que está acontecendo. Aqui, como você pode notar, ele iniciou o sistema, está funcionando tudo, né? Temos o menu com as coisas aqui, os programas que você usar, aplicativos, favoritos, o que você quiser, tá rodando. Eu vou pedir agora aqui para instalar o Kubuntu, que é esse ícone que está na área de trabalho. Aqui a visualização da tela está cortando um pedaço dela. Eu vou ver se a gente consegue melhorar. Aqui colocar modo de tela cheia, tá? Para ir para o modo de tela cheia, você retornar o modo hospedeiros, tem que clicar host mais F, né? E a tela de hospedeiros está assim como o CTRL direito. Então seria o CTRL direito mais F, tá? E a barra de ferramentas vai ficar oculta na tela cheia. Para voltar, você tem que usar o CTRL direito mais a tecla Home. Ok. Tá. Aqui ainda está pequeno. Vamos tentar mexer na configuração do sistema para tentar ver a resolução da tela que está. Não sei se está aqui ou se está no outro item. Vamos dar uma procurada, por exemplo, um item chamado tela, aqui ó, tela e monitor, tá? Tá em 800 por 600. Vamos aumentar isso? Tentar o 1360, aplicar. Ficou bem melhor agora. Vamos dar fechar aqui. Agora a instalação ficou completa, esse pedaço estava cortando, né? Português do Brasil e voltar a continuar. O layout do teclado, aí você compara esse desenho que ele colocou com a imagem do seu teclado. Se não estiver correto, você pode estar procurando outras opções aqui, né? E as variantes. Normalmente você vai pôr na exposição de Português Brasil e a variante normalmente vai ser uma dessas aqui, tá? Que é normalmente onde que está. É importante você procurar o quê? As teclas de acento, vírgula, posição das letras, ver se estão na mesma ordem. No caso do computador, essa primeira opção já está correta. Se não tivesse, poderia tentar algum outro, por exemplo, Brasil ThinkPad. Ele mudou as teclas para mostrar onde que teria as posições. Tá, agora ficou errado no meu computador, então vou voltar para o anterior. E agora que eu vou voltar a continuar, você pode pedir uma instalação normal, quando instala os aplicativos mais comuns, ou uma instalação mínima. Qual é a ideia dessa instalação mínima? Em vez de você ter todos os programas que vêm normalmente no Linux, você vai ter uma versão resumida deles, com poucos programas. Qual a vantagem? Você vai ocupar menos espaço no HD e vai ter uma instalação mais leve. Então isso é bom de ser feito quando você tiver um computador que é antigo ou por algum motivo não tem a potência para rodar. Então você pode escolher alguma coisa assim. Baixar as atualizações enquanto instala. Isso é bom porque vai ajudar a economizar tempo depois. E, normalmente, você usa coisas como placa de vídeo e Wi-Fi, né, ou formato de mídias. Por exemplo, se quer ouvir um MP3, quer assistir algum filme no Netflix e tal. Então é interessante selecionar isso daqui. Se você vai instalar algum jogo para jogar, você tem uma placa de vídeo da NVIDIA ou da AMD, é interessante instalar essas atualizações também. Configurações de discos. Você pode usar o disco inteiro, que ele vai usar tudo aqui porque é um disco virtual para ele. Você pode definir alguma coisa manualmente, e aí nesse manual, na hora que você der continuar, ele vai dizer exatamente como que você quer montar ou não, te perguntando.
Tá? Isso aqui seria mais se você já tiver um conhecimento mais avançado, já tiver feito isso mais vezes. Aí você pode personalizar a sua instalação. Por exemplo, você poderia criar uma partição para instalar a sua pasta raiz, onde ficar seus programas, e o home, onde vai ficar seus documentos e arquivos, você poderia colocar num lugar separado, num outro HD, alguma coisa assim. Num outro computador que eu tenho, eu coloquei o quê? Num SSD eu coloquei a minha pasta raiz com meus programas, e na home eu coloquei num HD comum para ter mais espaço para guardar arquivos maiores. Vou voltar, colocar aqui a instalação automática com o disco inteiro e vou mandar instalar agora. Confirmar. E aí ele está fazendo a instalação aqui no sistema normal dele. Ele vai te perguntar qual o fuso horário que você está. No meu caso aqui, o fuso horário é esse 8h45, é o horário de São Paulo. Tá? Embora se você colocar o horário de Brasília, ele está o mesmo horário. E ele não tem horário de Brasília. Interessante. Já que ele não tem horário de Brasília, vai de São Paulo mesmo. Vamos dar avançar. Aqui você pode colocar o seu nome, né? Por exemplo, aqui você pode escrever seu nome completo, né? Aqui você põe só o nome de usuário. Aqui você escolhe uma senha. Essa senha é bom que você lembre ela depois. Como isso aqui é um marco virtual, vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nome do computador, você pode colocar o nome que você quiser. Solicitar a senha para entrar. Se você pedir solicitar a senha, sempre que o Ubuntu ligar, ele vai perguntar para você digitar a sua senha. E aí ele fica uma coisa mais segura. Se eu colocar para iniciar a sessão automaticamente, ele vai entrar sem precisar inserir a senha. Como é uma máquina virtual, eu vou deixar para iniciar a sessão automaticamente. Agora ele vai terminar de fazer a instalação. E aí, enquanto ele termina, vocês podem fazer qualquer outra coisa que vocês quiserem. Tá? Eu vou fazer o seguinte agora. Vou voltar aqui usando o Ctrl direito e o Home. Não, é o Ctrl direito e o F para voltar para o Windows. Tá? Eu vou parar o programa de gravação agora e vou retornar a gravação quando ele terminar de fazer a instalação que está correndo aqui. Aqui ele terminou a instalação. Assim que ele terminou aquela instalação, ele fechou aquela janela e ficou nessa janela. Você pode continuar testando e usando seu Linux normalmente, ou você pode reiniciar e ver como ficou a instalação. Eu vou mandar reiniciar agora. O sistema, como você quiser, está reiniciando. Após o reinício, nós temos o nosso sistema aqui. Então, é interessante ajustar algumas coisas. Primeiro, a gente vem aqui naquelas configurações do sistema, procuramos aqui em telas, telemonitor e mudar a resolução. Desculpa. A resolução está aqui embaixo. Tá? Colocar uma resolução de 1360 e vamos dar a aplicar. Então a gente já ficou com uma tela melhor para a gente poder usar o computador. Próxima coisa a fazer, eu gosto de fazer. Botando à direita, definir o formato das horas. Tá.
E aí tem um lugar que a gente já muda. Não, não é aqui. É um case para exibir a data aqui junto. Talvez seja configuração do relógio digital. Aqui, ó, mostrar data. Tá? Que aí assim ele mostra o dia que é hoje. Tá? Esse símbolo aqui mostra que está faltando atualizações. Então você clica nele, tem atualizações, e você clica no botão para atualizar. Se clicar nesse botão atualizar o sistema, ele vai atualizar o sistema. Tá? E aí vai procurar pelas atualizações. Tá aqui tudo que tem acha de atualização, vou mandar atualizar tudo. Sempre é bom se manter o seu computador o mais atualizado possível. Então sempre que tiver atualizações, mande instalar tudo. Esse é uma ferramenta gráfica para atualização, mas existem outras também. Deixa eu fechar ela aqui. O que eu gosto de usar mesmo é usar o terminal. Quando a gente quer usar o terminal para atualizar, a gente amplia aqui a tela e digita sudo apt update. Eu dou enter e digito a minha senha. Ele vai procurar os repositórios, né? Ó, 309 pacotes podem ser atualizados. Se você digitar sudo apt list menos upgrade, que é justamente o que ele falou ali em cima, ele vai dizer quais são o nome desses pacotes que tem que atualizar. E para efetivamente atualizar, você pode estar sudo apt upgrade e ele vai atualizar. Tá? Essa é a forma que eu prefiro usar. Entretanto, existem outras formas. Por exemplo, eu posso vir aqui, usar o mu, que é um gerador de pacotes. O botão procurar atualizações, ele procura por atualizações disponíveis. E no botão atualização completa, ele faz a atualização completa do sistema, com tudo que ele achar. Outra coisa que a gente tem aqui também, a gente pode configurar as fontes de programa. O que são essas fontes? É da onde ele vai pegar as informações para atualizar os seus programas. Vou colocar aqui a senha de root, que foi aquela senha que definida durante a instalação. E aí ele tem então onde que você pega os aplicativos suportados pela Canonical, aplicativo que mantém pela universidade, drivers proprietários. Isso é importante você ter, principalmente quando você tem alguma placa, por exemplo, uma GeForce, NVIDIA, ou alguma placa Wi-Fi que não seja reconhecida pelo sistema. Se você colocar esses drivers proprietários, costuma acabar sendo atualizado e na atualização ele acaba instalando o seu drive corretamente. O servidor Brasil é o servidor vai ser mais rápido porque nós estamos no Brasil. E tem o servidor principal. Esse servidor principal é o servidor mundial da Canonical. Que a Canonical é a fabricante do Ubuntu. Esse servidor principal, ele é mais lento que o servidor brasileiro, entretanto ele é mais estável. Então eu comecei a fazer teste no servidor Brasil. Se algum dia não funcionar a atualização, tenta no principal. Tá? Aqui, programas que você pode colocar, programas parceiros. O que seriam esses programas parceiros, por exemplo? Se você ativar aqui, ele permite instalar coisas como, por exemplo, o Skype, o Java proprietário, o Flash proprietário, esse tipo de coisa. Atualizações, você quer atualizações de segurança, né? Atualizações recomendadas, verificar por atualizações diariamente, a cada 2 dias, semanalmente, a cada 2 semanas. Você escolhe quanto tempo que você quer. Instalar as atualizações de segurança sem confirmar. Fazer todos os downloads em segundo plano. Apenas notificar quando tiver. Tá? E aí você pode escolher conforme você quiser usar.
Como eu mexi nas configurações, ele está atualizando novamente a lista de pacotes. Vou pedir para ele fazer uma atualização completa. Ele vai marcar todo esse pessoal aqui para fazer a atualização completa. Além disso, eu vou mandar voltar aqui e vou pedir para instalar algumas coisas a mais. Coisas que eu gosto de instalar normalmente. Você vai procurar Ubuntu menos restrict. Tá? Esses restrict extras são codecs que você usa para assistir filmes ou tipo de coisas. Tá? MP3, ouvir músicas. Se você não colocar isso, o seu computador não vai ser capaz de ouvir essas músicas. Então eu vou marcar ele para instalação. Outro pacote que eu acho interessante instalar, o Build Essential. O que acontece? Esse aqui é a informação que a gente vai permitir que ele use comandos como Makefile, que a gente utiliza para compilar os nossos arquivos do Gurobi. Então seria bom mandar instalar ele também. Tá? E concorda com que ele mandar instalar de biblioteca aqui. Coisa que também é interessante verificar se ele tem é o GCC. Ele não achou. GDB. Acho que já está dentro. Qualquer coisa que não der certo que a gente tenta pelo terminal depois. Vou mandar aplicar as alterações. Ele vai pedir a sua senha. E vou dar OK. Agora é só instalar ele aqui. Ele vai baixar e instalar tudo automaticamente. Aqui esse aviso que ele está dando, que ele é necessário dar aos proprietários para dar recursos adicionais. Ou seja, alguma coisa do hardware desse computador não está funcionando corretamente porque faltou um drive. Então você vem aqui no auxiliar de notificações, ele vai obter informações sobre o sistema e aí você vai ter a opção para habilitar os drives proprietários adicionais. Ah, mas por que isso não habilita automático? Por uma questão de licenciamento. No necessário proprietários tem alguma coisa na licença que não permite que eles sejam distribuídos junto com a distribuição do Linux. Então eles são colocados separadamente conforme a opção de cada usuário. Bem, enquanto o computador faz isso, eu vou parar a gravação para o vídeo não ficar muito longo e aí eu retorno na hora que eu for dar o próximo comando nele. Então vou dar Ctrl F aqui de novo, venho aqui e vou parar. Então, ele terminou de procurar os drivers, ele sugeriu esse drive aqui e esse daqui. Não sei exatamente o que esses drivers fazem, mas VM, máquina virtual, e VirtualBox também é máquina virtual. Então deve ser alguma coisa que ele precisa para funcionar com a máquina virtual. No via das dúvidas, vou selecionar tudo. Não dá para selecionar esses dois? Então vou selecionar esse daqui de cima. Por quê? Esse AKWE normalmente é aquele kernel de baixa latência. O que, convenhamos, não é uma coisa que a gente precisa usar. Então, para o usuário mais comum, esse aqui de cima é o suficiente. Ah, mas se você estiver na dúvida o que é um e o que é o outro, copia esse nome aqui e joga no navegador. Por exemplo, aqui, vamos abrir aqui o navegador, o Firefox. As atualizações notam que ele ainda está baixando aqui embaixo.
Vamos digitar aqui, HWE. O que é esse WE, né? Esse aqui então seria o KWE é a habilitação para os hardwares mais recentes. Então seria o kernel do Linux atualizado para o mais recente ou em vez de usar o mais estável. Então aparentemente essa aqui é a opção de usar o drive mais estável e esse aqui é o mais recente. Tá? Eu vou usar o mais estável porque normalmente a estabilidade é melhor. Se não funcionar o mais estável, porque tem alguma função que não funciona no seu computador, aí você muda para o mais recente. Tá? Eu vou dar aplicar aqui, ele vai pedir a senha, vou dar OK, e aí eu aguardo a instalação. Enquanto ele instala aqui, né, eu vou dar mais um corte no vídeo e depois eu retorno quando ele terminar. Então aqui, ele terminou de fazer, né? Aí ele está perguntando se você aceita os termos da EULA dele. Você tem que concordar que isso não instala. Esse aqui, só para saber, são as fontes, que normalmente são usadas aquelas fontes da Microsoft, né? Que são padrões, como... Não vou dizer exatamente quais são as fontes, mas tipo Arial, Times New Roman, esse tipo de fonte. Se a chute drives ainda está parado aqui, eu dei OK nele e aí fechou ele. E aqui, como vocês podem notar, ele continua aplicando as alterações e ele já baixou tudo, que aquela janela antes estava baixando, e agora ele está instalando. Já foi 63% instalado e é só esperar ele terminar tudo aqui. Aqui ele terminou a instalação, ele parou na janela desse jeito, tá? Por algum motivo ele diminuiu o tamanho da tela. Deixa eu só verificar que o GCC está instalado. Por algum motivo ele não está buscando os pacotes aqui, né? Eu vou aumentar a tela de novo, indo lá no programa de tela, né? Aqui a telas. Aumentar a resolução. Não sei porque ele está fazendo isso da hora, deve ser porque é ser máquina virtual, ele está dando algum problema, né? Mas normalmente era para ele ficar com a janela aberta, assim, grande. Então aqui, ele terminou a instalação, está tudo instalado e concluído. Vou fazer o quê? Eu vou reiniciar o computador, no caso, reiniciar somente a máquina virtual, e após o reinício, em teoria, está tudo pronto para ser usado. Tá, que a máquina virtual está pronta para uso e agora você pode instalar o software que você vai utilizar, seja ele o Lingo, o Gurubi, o Nlogic, mas para isso eu vou estar fazendo vídeos separados em relação a eles. Tá? Como que a gente faz para usar ela? Tá? Por exemplo, eu quero retornar para o Windows, Ctrl F, eu estou de volta aqui no Windows e posso utilizar o Windows normalmente. Tá?
Eu quero clicar na máquina virtual, eu volto para cá e estou aqui nela. Eu quero interromper a execução. Você vê aqui, você está executando a máquina virtual, tá? E você pode simplesmente interromper essa execução. Como? Passaria esse mês se repetir para fechar ela. Então tem um botão aqui, ó, pausar ou fechar a máquina, tá? Fechar salvando o estado atual, e ela vai salvar a máquina no estado que tiver. Então a gente vem aqui, ó, ou pode mandar desligar. Então vou mandar ela salvar o estado atual, e aí ele vai fechar a máquina salvando ela do jeito que ela tá. Fecha ele aqui. Eu quero voltar e usar minha máquina virtual. Como é que eu faço? Você vem aqui no Windows, no programa da máquina virtual que está aqui, escolhe ela aqui e manda iniciar. Ele vai restaurar o estado que estava antes e você vai ter a máquina virtual exatamente no ponto onde você parou. Então você não precisa fechar todos os programas, tá? É lógico que quando você não fecha, você coloca assim, é como se você estivesse só hibernando o computador. Se você hiberna seu computador sempre e nunca desliga, uma hora vai dar excesso de lixo na memória e você vai precisar reiniciar ele. Então, um outro jeito que você não tem que fazer isso, apesar de ser mais rápido, é você mandar o quê? Desligar o computador, dar desligar, e aí está desligado aqui, tá? Eu ainda vou fazer um outro vídeo mostrando como você instalar em Dual Boot, porque essa opção, como eu falei, de máquina virtual, é interessante quando você tem um computador com potência. Então, pelo menos 8 GB de RAM e usando alguma coisa como um Core i5 ou um Ryzen 5. Então, seria alguma coisa acima disso, um Ryzen 7, um Core i7, alguma coisa assim. Tá? Se você não tem tudo isso de potência, como que você vai usar? Você tem um Celeron, um Core i3, um Ryzen 3? Usa ele em Dual Boot. Qual que é a ideia do Dual Boot? É você instalar o Ubuntu ao lado do Windows. Então, na hora que você ligar o seu computador, vai ter um menu de opção onde você escolhe entrar no Windows ou no Ubuntu. Do jeito que é a máquina virtual, você está usando os dois sistemas operacionais ao mesmo tempo, o que obviamente torna o computador pesado. Se você colocar agora para usar uma única de cada vez, ou Ubuntu ou Windows, ele fica mais leve e consequentemente mais rápido. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo.